Olá, bom dia a todas, graça e paz, que Deus abençoe a cada uma que está assistindo essa lição. Nós estamos na terceira lição da nossa nova revista e hoje o tema que nós vamos estudar é sobre Miriam, uma mulher que foi usada extremamente por Deus, né? E junto com a história de um grande homem que é Moisés. Então vamos lá? Primeiramente eu quero agradecer a todas as irmãs que têm acompanhado os vídeos. Quero louvar a Deus pela vida de cada uma. Vamos continuar orando umas pelas outras, né? Nesses dias que estamos passando, né? Mas que logo tudo irá passar e tudo vai ficar muito bem. Então, que o Senhor abençoe a todas e abençoe a casa das irmãs, né? Abençoe a família das irmãs, os filhos e as pessoas que as irmãs amam tanto, né? O Senhor abençoe a nossa nação. Então vamos lá para a nossa lição. A história de Miriam, ela se mistura muito com a história de Moisés. Miriam era irmã de Moisés, filha mais velha de Amrão e Joquebede, irmã de Arão e de Moisés, que tinha acabado de nascer, né? Os pais dela, ambos eram da tribo de Levi, como relata a Bíblia, né? Essa moça, ainda jovem, foi usada extraordinariamente por Deus para ajudar, auxiliar na libertação daquele povo que estava escravo ali no Egito. Embora naquele momento ela não soubesse disso, mas ela foi extremamente usada por Deus. Mal sabia ela, né, que ela estava sendo usada. Naqueles dias, como a gente sabe, como o decorrer da história, sabemos muito bem que Faraó fez um decreto naquele momento, naquela região ali, com o povo que estava ali. Ele fez um decreto que todos os meninos que nascessem homens, né? Todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos, jogados no rio, né? O medo de Faraó é porque o povo hebreu estava crescendo demais. Então ele quis acabar com esse crescimento, trazendo essa calamidade, esse sofrimento para muitas famílias ali, muitas mães. E naquele cenário, naquele momento, né, Joquebede, mãe de Miriam, estava grávida, né, passou-se o tempo, deu à luz ao bebê, com medo de tudo que estava acontecendo, teve uma ideia de colocar o bebezinho dentro de um cesto, ali rejuntá-lo com piche para que não entrasse água, e a ideia foi que colocasse ele no rio Nilo, para que acontecesse um milagre, que algo acontecesse. Ela estava muito esperançosa para que algo bom acontecesse. E Miriam, jovem, vendo toda aquela situação, acompanhou a ideia da mãe. E quando a mãe lançou o bebezinho sobre as águas ali, naquele cestinho, ela acompanhou com os olhos fixamente o que ia acontecer. Também à espera de um milagre, à espera de algo bom acontecesse ali. Esse bebê tinha apenas 3 meses, imagine, né? 3 meses, gente. Meu Deus, eu não imagino como seria uma situação dessa, né? O meu coração de mãe não... será que a gente teria coragem de fazer isso? Talvez numa situação dessa a gente, sei lá, fugisse, se escondesse dentro de uma caverna, faria alguma coisa para salvar a vida do filho. Foi o que Joquebede fez. Esse bebê que outrora seria o libertador daquele povo, né?
que Deus havia escolhido. Seria o rapaz, o homem que Deus havia escolhido para libertar aquele povo, né? Então, naquele momento que Miriam estava ali, olhando o cestinho, ela viu a filha de Faraó, que ia sempre, constantemente se banhar ali no rio. E viu também quando a filha de Faraó, a princesa, avistou aquele cestinho e pediu para as suas concubinas, para os seus serviçais ali: olha, eu tô vendo um cestinho ali, meu Deus, que é aquilo? Pega lá e traz para mim. Quando ela abre aquele cesto, a gente sabe da história, ela vê um menino forte, bonito, hebreu, e o coração dela se enche de compaixão. Que eu fico imaginando que mulher, né? Que não olharia um bebezinho bonitinho, lindo, forte, e não vai se encher de compaixão. Mas eu quero essa criança pra mim. Provavelmente ele não tem mãe, não tem ninguém. Eu quero esse bebê pra mim. E foi o que a princesa fez. Moisés não morreu. Moisés foi criado pela princesa. Porém, a gente sabe que Miriam, quando viu aquela situação ali, ela correu depressa, foi direto lá onde a princesa estava, a fim de lançar uma ideia para ela, com muita sutileza, acredito, com muita astúcia. Ela foi delicadamente, puxou uma conversa com a princesa, né, uma escrava ali conversando com a princesa, e Deus é muito bom, Deus sabe muito bem das coisas que faz. Mas foi corajosa, né? Então ela foi ali, conversou com a princesa, supostamente percebeu que o bebezinho estava chorando, estava com muita fome. Foi quando ela deu a ideia para a princesa, falando que muitas mulheres haviam perdido seus bebês e estavam com leite. Daí ela ofereceu a ajuda, oferecendo a própria mãe, que a mãe poderia auxiliar a princesa. E ainda a princesa pagou a Joquebede para ser a mãe de leite dele, né? E assim foi. Joquebede cuidou de Moisés, ainda foi paga por isso, e conseguiu ver o seu filho crescer e saber que ele estava bem, né? Essa atitude de Miriam, ao cuidar de seu irmão, demonstrou sensibilidade e sabedoria, porque ela foi capaz, num momento tão delicado, de agir com delicadeza, numa situação tensa, né? Uma situação delicada, exercendo um papel fundamental na história. Anos depois, quando o povo foi liberto do Egito e que estava escravo, depois que eles fizeram ali a travessia do Rio Vermelho, e eles observaram que os egípcios haviam afundado sobre as águas, Miriam veio outra vez. Ela vem e reúne muitas mulheres para começar um louvor. Todas elas com seus instrumentos de cordas, de percussão, e levantam um júbilo de gratidão a Deus por aquele momento, celebrando a vitória. Mais uma vez, Miriam tomou a iniciativa e estava à frente de alguma coisa. Ela estava ali incentivando aquelas mulheres a adorarem a Deus, a agradecerem a Deus por terem tido vitória contra o povo do Egito. Porém, houve um determinado momento, depois que eles já tinham atravessado o Rio Vermelho, estavam caminhando no deserto, ali na jornada do deserto, onde Deus guiava o povo, falando diretamente com Moisés. Deus falava com Moisés, instruía Moisés, dando leis, né, para que Moisés pudesse orientar e direcionar o povo. Porém, o povo começou a murmurar, começou a reclamar, e Moisés ficou um pouco cansado de liderar aquele povo sozinho e pediu a Deus que Deus enviasse uma solução. Foi quando Deus decidiu e escolheu 70 anciãos, que foi completamente instruídos pelo Senhor, que depois, mais tarde, se tornaram auxiliadores de Moisés.
Muito provavelmente, nessa ocasião, na situação, Arão e Miriam se sentiram um pouco desconfortáveis, ciúmes do irmão Moisés. Então os dois começaram a agir mal. Eles falavam contra Moisés e ainda falavam que Deus falava com eles da mesma forma que falava com Moisés. Embora os dois já andassem ajudando Moisés ali na condução do povo, este fato revelou uma profunda inveja no coração dos dois. Eles questionavam a autoridade de Moisés. Enfim, eles fizeram uma bagunça, criando intrigas e discussões. Para Moisés, isso não era tão grave, ele não ligou muito. Mas Deus observou e Deus quis dar um fim, um basta nessa briga. Convidou os 3 irmãos para se direcionarem à tenda de consagração, onde mostrou a Arão e Miriam quem era o escolhido de Deus. E mostrou para eles que o escolhido de Deus era Moisés. Naquele determinado momento, Miriam foi castigada. Severamente castigada, porque havia sido ela a pivô, a pessoa quem começara aquelas intrigas. Foi castigada com lepra. Arão reconheceu o seu erro. Viu que eles estavam agindo loucamente e que aquilo não condizia com o que Deus queria. Porém, Moisés pediu a Deus que curasse a irmã dele daquela lepra. Deus ouviu a oração de Moisés, mas disse para ele que ela ficaria 7 dias afastada do povo para que ela pudesse pensar e analisar o que ela tinha feito. Miriam ficou 7 dias afastada do povo. Enquanto esses 7 dias não passou, o povo se recusou a sair de onde estavam, se recusou a seguir jornada. Isso demonstrava que eles tinham um respeito por Miriam. Conclusão: Miriam foi uma mulher usada por Deus. Miriam sempre foi disposta e inteligente. Servia a sua família, o seu povo e serviu por toda a vida. Errou. Cometeu erros, foi uma mulher imperfeita. Assim como eu e como você é também. Mas ela teve a sua correção. E Deus continuou usando ela no decorrer de sua história. Miriam é um exemplo para nós. Porque, apesar de seus erros, Deus mostra claramente que Ele está apto a nos corrigir, a nos perdoar, mostrando sua misericórdia e sua graça profunda para conosco. E que nós somos mulheres usadas por Deus. E que nós possamos, que nós não deixemos que os nossos erros, as nossas falhas impeçam a nossa jornada de seguir em frente. Impeçam que possamos ser vitoriosos em nossa vida, mas que possamos confessar a Deus e ter o nosso momento de reflexão para corrigir certas coisas, deixar Deus tratar certas coisas, para que possamos seguir. E como Miriam, fazer diferença na sua família, na minha família, no meu bairro, no seu bairro, na nossa igreja. Que Deus abençoe a todas nós.